Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Com a abertura das bancas aos domingos, o movimento no mercado público de Porto Alegre foi intenso no final de semana. Cesta básica na capital é a mais cara do Brasil. O valor dos itens básicos custa atualmente cerca de 63% do salário mínimo. E ainda, final de semana negativo para a dupla Grenal. Inter empata em casa e o Grêmio perde lá no Rio de Janeiro. É agora no Ubra Notícias. A semana começou com 1.150 novas vagas de emprego no Cine Porto Alegre. É possível se candidatar presencialmente e também pelo aplicativo Cine Fácil. Em destaque estão 88 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Entre as vagas gerais, há 75 para auxiliar de logística, 56 para pedreiro e 50 para codificador de dados. São oferecidas também 45 vagas para ajudante de reflorestamento, 44 para auxiliar de limpeza e 37 para carpinteiro. As oportunidades de emprego exigem variados níveis de escolaridade. Para outras posições, também não é exigida experiência, havendo treinamento na própria empresa. A maioria das vagas pedem disponibilidade de horário. Para concorrer às vagas, os interessados devem comparecer à agência do Cine, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, ou consultar o aplicativo Cine Fácil, disponível na Play Store ou Apple Store. O final de semana foi de calor em todo o estado. E para aproveitar o veranico de agosto, muitas pessoas passaram pelo mercado público, que agora está com as bancas abertas também aos domingos. O mercado público de Porto Alegre é referência na cultura e tradição do Rio Grande do Sul. E, claro, é um ponto importante para a gastronomia porto-alegrense. Nesse último domingo, 40 bancas foram abertas. E o movimento de quem pôde aproveitar o dia ensolarado e quente foi intenso. Principalmente para aqueles que foram almoçar e fazer compras. As bancas funcionaram das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. O movimento mais intenso foi das 11 até 1h30 da tarde. No total, o local possui 106 comércios. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, 4.000 pessoas visitaram o mercado. A decisão de abrir aos domingos aconteceu por causa de uma demanda antiga, de quem anda pelo centro histórico. O objetivo agora é que mais comerciantes abracem a ideia de abrir as bancas. Os que não abriram já estão se organizando para os próximos domingos. O vice-presidente Geraldo Alckmin cumpriu a primeira agenda do ano aqui no Rio Grande do Sul. Alckmin participou do anúncio da construção da primeira usina de etanol em grande escala do estado e recebeu reivindicações do setor leiteiro. O último compromisso da visita do Alckmin ao Rio Grande do Sul foi uma palestra na Federação das Indústrias. O tema foi o Brasil na rota do desenvolvimento econômico. Durante o discurso, também o ministro do Desenvolvimento falou sobre o quanto a reforma tributária vai ajudar o setor industrial. E a reforma tributária vai fazer justiça ao setor industrial, que está super tributado. Responde por indústria e manufatura, responde por 11% do PIB e paga 32% de imposto. Em coletiva de imprensa, Alckmin foi questionado sobre as reivindicações para fortalecer a cadeia produtiva do leite no estado. Produtores gaúchos têm reclamado da importação dos países vizinhos como o Uruguai e pedido que as indústrias que importarem leite e derivados não tenham benefícios fiscais. Primeiro aumentamos o imposto de importação para um conjunto de proteínas lácteas, albumina, conjunto de proteínas. Estamos estudando na CAMEX derivados do leite, queijos, também para suspender o imposto de importação. Então, o que nós estamos verificando com o MAPA, o Ministério da Agricultura, é fazer uma checagem sanitária e fiscalizatória. Além de Porto Alegre, o vice-presidente cumpriu a agenda em Passo Fundo, no norte do estado. Lá ele participou do anúncio da construção da primeira usina de etanol em grande escala do Rio Grande do Sul. A nova fábrica tem previsão de ser finalizada até 2025. A capacidade vai ser de produzir 220 milhões de litros por ano, quase 25% da demanda interna. O novo empreendimento vai criar quase 150 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos. O Rio Grande do Sul importa praticamente todo o etanol que é consumido aqui.
E agora, alavancando esse tipo de investimento, a gente vai conseguir ter uma melhor autossuficiência, não vamos chegar à autossuficiência, vamos conseguir produzir aquilo que a gente consome. O Brasil é o quarto maior produtor de bananas do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, essa produção está quase toda concentrada no litoral norte gaúcho. De longe é possível enxergar as bananeiras. Quem passa pelo litoral norte do estado já deve ter avistado alguns bananais ao longo do seu caminho. O cultivo da fruta nessa região já é considerado uma tradição gaúcha. O litoral norte gaúcho é responsável pela maior parte de produção de bananas aqui no Rio Grande do Sul. Nessa propriedade, em Santo Antônio da Patrulha, são mais de 40 hectares destinados apenas a esta cultura. São estimados mais de 120 mil pés de banana. O município fica a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre. Um dos agricultores de Santo Antônio da Patrulha é o Flávio, que já atua nesse segmento há mais de 30 anos. Já faz 31 anos, né, que eu comecei como um depósito de banana e estou até hoje, né? E aí depois começamos com a produção também, que já tinha, né, que era uma produção mais antiga do meu pai. E a gente começou a aumentar nosso tamanho das lavouras, né? A gente foi pegando os bananal, enfim, hoje a gente está com em torno de 50 hectares de banana, tudo produzindo já. Nos últimos 2 meses, o Rio Grande do Sul foi atingido por 4 ciclones. De acordo com a Emater, que presta auxílio à produção, os danos do fenômeno aos bananais já geram reflexos no mercado. Vamos iniciar as próximas safras, nesse momento, vamos dizer assim, com menor oferta de produto. Tá? Tanto é que o mercado imediatamente já reagiu. E esses problemas foram sentidos de perto pelos produtores. Estragou bastante as folhas do bananal, virou pé, mas isso temos que correr atrás agora e vamos tocar para frente, vamos ver o que a gente consegue melhorar para não acontecer de novo. O clima a gente não... só Deus, né? A gente não pode contrariar ele. Os danos não prejudicam a qualidade da fruta, e sim a produtividade. Por conta disso, tanto o produtor quanto o consumidor serão afetados. Infelizmente, para o consumidor não vai reduzir o preço, vai ter uma oferta reduzida de frutas e alguns nossos produtores vão demorar para se recuperar, né? Essa é uma situação que está clara para nós. Além da ajuda em âmbito estadual, a Emater da cidade também presta auxílio para os produtores. Aliado a todas as questões de produtividade, os técnicos ajudam na distribuição das frutas. E um dos grandes projetos que fortalece a agricultura familiar é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um programa muito bom, porque hoje o produtor pode vender em torno de 20 mil reais, 40 mil reais para o estado e 40 mil para o município. Então é uma forma de uma segurança para a agricultura familiar aqui nessa comunidade. Conforme os dados da Emater, a produção de banana em solo gaúcho vem registrando números baixos nos últimos 3 anos. Porém, em 2023, apesar das consequências do ciclone, os produtores entendem que a safra será positiva. Diferente de outros anos, né, que a gente teve o problema da seca, problema do vendaval, a gente teve o problema do ciclone aqui agora, né, que estragou bastante, né, principalmente banana caturra, a gente tem um pouco de banana maçã, a banana da terra, né, que a gente conhece aqui no sul. Mas assim, acredito que se continuar com esse tempo, né, o 2023 vai ser muito bom. O cultivo da banana não é considerado fácil. O trabalho exige força e experiência. A gente está numa região aqui bem íngreme, né? Então o que dificulta muito é tudo manual, é corte com facão, é carregar no ombro, né? E o transporte é feito com mascareta agrícola. Por ser um trabalho quase 100% manual, a mão de obra é escassa e geralmente as produções se tornam familiares. E é em família que o Flávio pretende seguir com os negócios e em breve deixar todo o controle com a nova geração. Então a gente quer seguir, né? Quer seguir esse trabalho, quero que ele siga esse trabalho também, né? Porque eu acredito que alguém tem que plantar, né? Para o povo comer, né? Como a gente sempre fala. Temos aí, junto com o pai, que ele tá me passando, tô pegando devagarinho a gente vai aprendendo com o mais velho, né? Do plantio até a mesa dos consumidores são vários processos, muitos deles complicados,
mas que se tornam gratificantes. Afinal, a fruta está presente na mesa da maioria dos brasileiros. É difícil trabalhar com a banana, só para saber, só quem vem na roça mesmo. E quem tá no dia a dia, né? Mas é uma alegria, né? E eu gosto, e temos aí, né? Ficou mais caro para se alimentar em Porto Alegre. O último levantamento do Diese mostra que a capital fechou o mês de julho com a cesta básica mais cara do país. Os itens que compõem a cesta básica tiveram um aumento de 0,47% em julho em comparação com o mês anterior. O total dos produtos ficou em R$ 773,16, o que torna a capital gaúcha a mais cara do país para se alimentar. O que aconteceu em julho aqui em Porto Alegre é que um grupo específico de produtos, que são os in natura, registrou alta, em especial o tomate, a batata, a banana. Esses produtos, eles têm essa característica de apresentar uma oscilação maior para cima ou para baixo dos preços, justamente por conta do clima, safra e ciclos de produção mais curto. O tomate teve aumento de mais de 10%, é o principal responsável pela alta no preço, seguido pela batata com acréscimo de 3,59% e a banana com variação de pouco mais de 1%. Todos esses produtos têm sido impactados pelo tempo. Fortes ondas de calor ou um volume excessivo de chuvas compromete muito a oferta, né, a qualidade desse produto, e ele acaba tendo essa oscilação bem forte. Já outros itens como leite, café, farinha de trigo, feijão, manteiga e carne apresentaram redução no valor. Apesar do aumento, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos aponta uma desaceleração no preço em comparação com outros meses. Essa desaceleração, isso não significa que o custo de vida ficou muito mais baixo, né? Ainda ele está muito elevado para os salários no Brasil, né? Porque os alimentos eles subiram muito acima da inflação aí nesses últimos anos. Com base no valor da cesta básica de Porto Alegre, o Diese aponta que o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.528,93, quase 5 vezes maior que a quantia atual. E quase metade dos trabalhadores brasileiros tem a renda de um salário mínimo de R$ 1.320. Quem ganha salário mínimo compromete mais da metade do seu salário somente com a compra dos alimentos, né? Gasta 63% da renda, sobrando quase nada para os demais itens do orçamento. No sábado, apesar do bom jogo, o placar não foi tão positivo assim e o Inter ficou no 2-2 contra o Corinthians. Inter e Corinthians entraram em campo na noite do último sábado, buscando recuperação no Campeonato Brasileiro. O Colorado foi a campo com um time alternativo e apenas 3 atletas considerados titulares começaram o jogo. A partida iniciou movimentada. A primeira chance foi do Inter. Maurício arriscou de longe e acertou o travessão. Mas logo na sequência, o chute de Renato Augusto desviou em Vitão e enganou o goleiro Rocher. Com isso, o time paulista saiu na frente aos 12 minutos. A equipe gaúcha deu a resposta de maneira imediata. Aos 16 minutos, Pedro Henrique cruzou a bola para a área, Cássio não conseguiu afastar e Bruno Henrique completou para o gol. No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O D colocou alguns titulares em campo, mas o Inter pouco criou. E numa escapada de Yuri Alberto, Johnny cometeu pênalti no ex-atleta do Inter. Fábio Santos foi para a bola e colocou o Timão mais uma vez na frente. Quando tudo parecia se encaminhar para uma derrota, Valência acertou um cruzamento perfeito na cabeça de Luiz Adriano, que colocou a bola no cantinho de Cássio e empatou o jogo. Após o confronto, o Cudê elogiou a atuação da equipe. Vamos a seguir melhorando a parte técnica, táctica y sobre todo en la física. Acho que se ve, ya vamos sustentando bastante más el ritmo de
de juego, más minutos en el ritmo de juego y bueno, es algo que tenemos que trabajar, que no es de un día para otro, pero siento que Inter está jugando un jeito que quiero jugar, que es ser protagonista del juego, intentar presionar arriba, intentar generar situaciones y bueno, las tuvimos. Terminamos con un empate que siempre en casa es sabor a poco, pero con la sensación de que con 10 y abajo en el marcador, todo trocó. Entonces, eso en mi cabeza, ¿no? Pensando en positivo, que terça tenemos um jogo de decisão. Nessa segunda-feira, o Colorado realizou o último treino antes de enfrentar o River Plate pela Libertadores. A expectativa é de 50 mil torcedores nesta partida. Já o Grêmio também não teve um final de semana positivo. Lá no São Januário, no Rio de Janeiro, foi derrotado por 1-0. Domingo de sol e calor no Rio de Janeiro, mas infelizmente sem torcida no São Januário. Vasco e Grêmio entraram em campo às 4 horas da tarde para a partida que não teve público devido à punição do Cruz Maltino. E sem torcida, o jogo também estava praticamente sem futebol. Poucas chances de gols, muitos passes errados e um primeiro tempo de dar sono ao torcedor. O Vasco só chegou uma vez com perigo, no chute de Zé Gabriel. E já no final da primeira etapa, foi Luís Soares que assustou o goleiro Léo Jardim. No segundo tempo, a partida ficou um pouco melhor, porém foi o time carioca que teve mais chances de gol. Gabriel Peck perdeu cara a cara com Grando, e foi o goleiro Gabriel Grando que salvou o chute de Vedete aos 25 minutos. Lucas Piton bateu a falta na rede pelo lado de fora, e estas foram as principais chances do segundo tempo, até que depois de muita pressão, o estreante Vedete conseguiu abrir o placar de cabeça aos 35 minutos. Muy importante para el equipo que viene haciendo un esfuerzo enorme, viene levantando en cuanto al juego y haciendo un gran primer tiempo, realmente tocó entrar para convertir, la verdad que muy feliz. Depois do gol, o Vasco se retrancou e o Grêmio foi para cima. A grande chance caiu nos pés de Gustavinho, que desperdiçou cara a cara com o goleiro. E no chutaço de Luís Soares, Léo Jardim salvou mais uma vez. Final, Vasco 1, Grêmio 0. Após o jogo, Renato falou sobre a atuação gremista e cobrou alguns jogadores. Uma equipe que pensa em título, pensa em estar no mínimo na Libertadores do ano que vem, não pode jogar abaixo do esperado. Não são todos, mas acredito não, tenho certeza, né, pelo que eu vi, que alguns jogadores poderiam ter se entregado mais e a história poderia ser diferente. Então cada partida é uma decisão, era uma decisão para o Vasco, uma decisão para o Grêmio. O Campeonato Brasileiro, todos os jogos são decisivos, todos os jogos são importantes. Então todos os jogos têm que ter a entrega. O campeonato é um campeonato muito de altos e baixos, os exemplos todos estão aí. O Grêmio está na parte de cima da tabela, perdemos alguns pontos que não poderíamos ter perdido, inclusive o de hoje, volto a repetir com todo o respeito à equipe do Vasco. Eu tenho que pensar em título, mas para pensar em título, alguns precisam acordar também, né? Precisam acordar em todos os jogos, não em alguns jogos. Então pode ter certeza que essa semana aqui a cobrança vai ser bastante alta, até porque eu penso grande. E estando à frente de um grupo desse, de um clube desse, a gente tem que pensar grande, tem que ter a entrega. Tem que ter a entrega na parte tática, na parte física e durante o tempo todo. O Grêmio volta a campo agora no próximo domingo contra o Fluminense, na Arena. A expectativa é de bom público na casa do Tricolor. Logo mais às 9 horas da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.